Enquanto isso é making off, né? Já tá gravando? Já tá gravando, sim, isso aí, tá ótimo. Como é que tá? Tá beleza. A minha imagem tá Como é bonita. que tá a minha barriga aí? Eu não tenho barriga. Ninguém Eu vai sempre- escutar. Tá ao Eu vivo. não sei Vocês se estão ao ontem vai vivo. essa Tá barriga. aparecendo a voz? Claro. Meu lado de perfil tá legal? Redondo não tem Olá. nada, cara. Foi? Foi, pode William, começar. um ventilador, por favor. Pode começar. Shalom, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, a família IBCE, para poder conversar, dialogar, fazer algo que era feito antigamente na filosofia, nas ruas, por Sócrates, tá? Fazer algo, uma dialética aqui como Platão fazia também. E aí, por isso, o IBCE, na figura dos seus representantes aqui, Mestre Everaldo Francisco, está aqui para poder nos ajudar. Professor Alex Carvalho, professor da matéria de Antropologia. Viviane Monteiro, que estará iniciando no próximo sábado, né? Sem ser sábado que vem agora o outro, a matéria de Amartiologia, ok? Estaremos aqui, cada um deles vão estar se apresentando para a gente começar a nossa live. Você que já está aí ligado conosco, você que já está entrando, pode fazer sua pergunta, pode participar conosco. Estamos aqui para poder juntos aprender e crescer no conhecimento. Mas, Everaldo, dá a sua palavra. Shalom. E estou muito feliz de estar aqui. E a gente já pode começar a tratar alguma coisa sobre pecado, né? Porque pecado, como diz aí, né, no popular, é errar o alvo. E a gente detecta aí que alguém errou o alvo aqui. Porque a professora, ela vai dar a matéria depois do professor Alex. Pecado é errar o alvo. Às vezes a gente erra, né? Entendeu? Então, nessa live a gente vai estar falando sobre isso aí. É muito bom falar sobre isso aí. Sobre homem. Quando a gente fala homem, nós já entendemos que, né, é homem, então está sujeito a erro. E o erro acontece dos melhores até os piores. Então fique conosco e a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo gigantesco que é a antropologia e a armatologia. Rapaz. Agora, professor Alex. A graça e a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar reunido aqui com nossos professores, do Seminário IBCE, para tratar um pouco do nosso tema que é antropologia, e com a professora Viviane vai falar sobre a martiologia. E aí a gente vai ver como é que a gente tenta entender o homem dentro de uma perspectiva bíblica e cristã. Existem várias definições para antropologia, existe uma ciência antropológica, mas o nosso alvo hoje é entender o homem a partir daquilo que Deus criou, da criação de Deus, conforme está registrado nas Escrituras. Então a gente vai conversar um pouquinho, dialogar um pouco sobre do que se trata ser homem, quais são as características do homem, os componentes que formam o homem e entender a posição do homem dentro da criação de Deus. O mestre falou sobre o negócio do errar o alvo ali, eu entendi, porque eu confundi. Eu achei que ela estaria dando salve. Mas é eu técnico, a gente está fazendo tudo ao vivo aqui, então é assim mesmo. Ela vai dar logo depois do homem, tá ok? Então, a professora Viviane vai estar começando aqui, vai estar se apresentando e já iniciando, dando a sua palavra sobre a martiologia, tá ok? Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu sou a Viviane, vou estar aqui como professora de amartiologia. E nós vamos estudar o pecado, saber qual a importância de estudar o pecado, porque como homem, a gente precisa saber o que acontece com a gente quando a gente peca. Então isso a gente vai aprender também as consequências do pecado, a gente vai aprender o pecado original, Se existe ou não se não existe, não existe, Diferença onde do foi que pecado. aconteceu, a diferença dele, e tem muitas coisas que nós vamos aprender nessa matéria. Então, para a gente começar, então, dentro já dessa dialética aqui, dessa conversa tão boa, tão gostosa que a gente vai ter, o professor Alex já está fazendo a sua apresentação da sua matéria, tendo em vista que já começou quarta-feira agora, que passou dia... Estou ruim de data, hein, gente? Qual foi? Dia 24. Dia 24. Mas ainda dá tempo de entrar ainda? Claro que dá. Você que está nos assistindo aí querendo entrar, tá? O professor Alex vai estar dando 6 aulas de antropologia. Então, o aluno tem que ter pelo menos 50% de aula
na matéria. Você tem até a terceira aula. Você pode vir na segunda-feira, se você assim quiser, ou então mais tardar na quarta-feira para você ainda pegar o professor Alex, nosso grande sociólogo, um grande mestre nessa área. Professor, fala aí para você aí, fala aí pra gente. Então vamos lá, gente. Nossa matéria é antropologia bíblica ou antropologia cristã, como eu já disse aqui, determinando que nós vamos estudar o homem dentro de uma concepção bíblica, dentro daquilo que a Bíblia diz sobre o homem, entende sobre o homem. Antropologia é uma ciência que trata do homem, estudo do homem, né, do grego, anthropos, homem, logia, estudo, e a gente vai estudar o homem dentro da perspectiva cristã. Como eu falei na primeira aula com nossos alunos, para você que não é aluno, vai ter o privilégio de entender agora, o homem ele é visto de duas perspectivas. A perspectiva da criatura de Deus, todo ser humano ele é uma criatura, ele é alguém criado por Deus, ele é alguém independente de Deus, ele se move somente baseado no controle de Deus, como Paulo diz em Atos 17, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, então toda a nossa vida e existência depende de Deus. Mas o homem também ele precisa ser visto como pessoa, e como pessoa eu quero dizer um ser livre, capaz de fazer as suas escolhas, um ser autodeterminado, um ser capaz de escolher amar a Deus. Então, a partir dessas duas indicações, desses dois conceitos de criatura e pessoa, é que a gente vai entender o homem. Esses conceitos eles são opostos, eles são conflitantes entre si, porque o homem carrega dentro de si essa tensão. Ele é criatura dependente, mas ele também é uma pessoa livre, claro que dentro de uma liberdade limitada sobre a providência divina. Quem fala um pouco sobre essa tensão existente no homem é o Anthony Hockman, nesse livro aqui, Criados à Imagem de Deus, tá, da editora Vida Cristã, e também o professor Franklin Ferreira na sua Teologia Sistemática, que vai se basear muito nesse livro, Criados à Imagem de Deus. Então, o homem como pessoa e o homem como criatura. Eu até falei na nossa primeira aula que todo ateu ele é uma pessoa arrogante. Não arrogante no sentido de ser mal educado, de ser grosso, não é isso. Mas arrogante no sentido de não entender a sua posição de criatura diante de Deus. Então, como ele não consegue conceber a ideia de um criador, a ideia de alguém que tenha formado ele, diante de toda a criação, num quadro geral, esse homem ele acha que ele tem uma autoexistência, ele não precisa obedecer a ninguém, ele é uma criatura livre, totalmente independente. E aí ele perde essa ligação com a divindade. Então você tem aí uma questão de arrogância ontológica, a gente pode dizer assim, a arrogância do ser. É um ser humano que se assume totalmente independente. Por outro lado, nós cristãos, nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos criaturas de Deus, mas nós também somos pessoas livres para escolher entre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Além disso, a gente vai ver ao longo das nossas aulas, nós temos mais 4 aulas, a gente vai ver um pouquinho sobre a concepção humana, como que é formado o homem, quais são os componentes que formam o homem, se ele é tricotômico, dicotômico, de onde provém a alma humana. Aí nós vamos estudar aí 3 teorias, que é a teoria do traducionismo, a teoria do criacionismo e a teoria da pré-existência. E, por fim, a gente vai tratar um pouquinho sobre a personalidade humana, a característica do caráter humano, os 4 temperamentos, que é uma teoria de Hipócrates, e você vai poder aí ter um exercício para entender como é o seu temperamento, como lidar com pessoas de temperamento distinto do seu, e você vai ter essa noção no nosso curso. Se você quiser, ainda dá tempo de participar das aulas, nós temos mais 4 aulas, a aula é toda segunda e quarta-feira, de 7h30 às 10 da noite. Então vem aí para a gente bater um papo e dialogar um pouco sobre o homem. Professor, eu vou fazer uma pergunta. Dentro disso tudo que o senhor já está trabalhando dentro dos seus alunos e daquilo que você ainda vai falar, né? O senhor falou sobre 2 pontos aí muito interessantes. Sobre a questão da criação do homem e sobre a evolução, né? O criacionismo e o evolucionismo.
que o senhor tem para dizer para a gente sobre esse assunto que é tão, até hoje, entre fé e razão, se batem, se duelam entre si? Tá? Você vai tratar também sobre isso com os alunos, sobre a origem do homem, de onde ele veio, de maneira filosófica e teológica, enfim? Sim, nós vamos tratar do momento da criação do homem, de como nós entendemos a criação numa perspectiva cristã, e aí você tem o contraponto de como a gente entende a evolução, o pensamento evolucionista, de uma perspectiva cristã também, contrabalançando essas duas teorias, né? A gente vai passar pelo quadro histórico que existiam cristãos no início do século XIX nos Estados Unidos que rejeitavam completamente a doutrina evolucionista. Esses são os fundamentalistas, que se apegavam a uma leitura literal do Gênesis. E a gente vai ver que com o passar dos tempos a teologia ela começa a ter um diálogo maior com a teoria da evolução, com teorias como o design inteligente, e que vai tentar mesclar um pouquinho do que foi o criacionismo com o evolucionismo, trazendo uma síntese que esteja mais próxima de uma conversa entre ciência e fé. Ah, que bom. Geraldo, quer dar uma palavra? Eu estava me assistindo, né, aqui, como se fosse um retorno, e eu notei que de todos aqui eu estou bem mais escuro, né? E aí eu entendi, eu fiquei a meditar, né? Quando estamos falando de antropologia, vence aquela grande questão: da onde surgiu a cor negra, né? Da onde surgiu? Porque todos nós somos acostumados a dizer que todos nós temos um pai comum, Adão. E pelo que dizem, Adão é de Adam, e Adam significa vermelho. De repente aparece em algum lugar os negroides. Era bom a gente falar dessas questões, que às vezes não dá para tratar. 6 aulas são muito pouco para tratar. Sim. Um universo gigantesco, sobre da onde surgiu ou da onde se originou a cor dos negros, né, os negroides. Geograficamente, onde que a gente poderia nos localizar dentro de um mapa, né? Para quem não tem, precisa ter mapa, o mapa tem que estar aqui na cabeça. Mas você poderia falar aí alguma coisa? Então, para a gente pensar sobre isso, geralmente aqueles 3 filhos ali, né, de Noé, né, Cão, né, Jafé e o nome do outro, e Sem. Aí vem os semitas, os cananitas e os jefenitas, né? Os jefenitas, né? Eles, assim, dentro de um mapa, dentro de uma geografia humanitária, eles estão divididos entre caucasoides, mongoloides e os negroides, né? E ali é que se tem toda uma evolução sobre a divisão de raças ali, né? Branco, amarelos e negros. Que bom. Agora nós, passando aqui pelo homem, e quando fala de homem, nós lembramos de alguma coisa assim, muito exata. Lembrou de homem, lembramos de fragilidade, lembramos de queda, lembramos de egocentrismo, humanismo, mas só que a gente vai falar de algo que fez com que esse homem se tornasse o que é hoje na humanidade, que é o elemento X, vamos assim dizer, né? O pecado. E aí a professora Viviane está aqui, a gente vai falar agora um pouquinho sobre pecado. Porque esse homem, que o professor Alex, falando sobre o livro de Anthony, que é criado à imagem de Deus, mas que homem foi esse, né? A gente tem o processo da evolução ou da involução, que a gente pode trabalhar o conceito aí. Será que hoje todo homem é criado à imagem de Deus? Mas isso vai ser uma outra rodada. Porém, agora a gente vai falar sobre esse elemento X, sobre o pecado. Professora Viviane, fala aí, o que é pecado, onde começou, com quem começou, da onde veio, por quê, qual era a intenção? Rasga o verbo agora. Então, a gente fala sobre pecado, ele falou bem sobre o homem, né? No caso, a gente falando sobre o pecado no homem, e esse pecado separa o homem totalmente de Deus. Por isso que nós precisamos estudar o pecado e saber o quanto ele nos afasta de Deus e o quanto isso é ruim para nós, por causa das consequências que isso vai causar. Porque quando o pecado entrou no homem, ele trouxe a consequência do homem ter que trabalhar, do homem envelhecer, do homem ter doenças no seu corpo,
Isso falando da consequência física, né? E tem a consequência da alma, que são, hoje em dia, então, que é a doença do século, depressão, síndromes, tudo isso vem do pecado. Claro que a gente é muito relativo, né? A gente não vai generalizar tudo e dizer que a pessoa está doente porque pecou. Mas é uma consequência do pecado. É uma porta veio com o aberta, pecado, Isso tudo veio com o pecado. O pecado entrou e trouxe todas essas coisas ruins que o homem não ia ter lá no Jardim do Éden, quando ele tinha aquela comunhão com Deus, quando ele não olhou e pensou que poderia saber mais um pouco, né? Porque essa proposta do querer algo a mais veio sobre ele através da serpente e fez essa separação. Então, aí agora a gente vive com várias perguntas, né? Existe pecado, pecadinho, pecadão, existe pecados por morte, morte espiritual, morte carnal, tudo isso a gente vai trabalhando nas nossas aulas. Aqui os livros que a gente tem aqui, esse aqui, de Você trabalhar, né? Russell Shedd, esse aqui de John Piper. Pecados e Pecadinhos. Pecados e Pecadinhos. Pecados Espetaculares. É muito importante. Aqui tem uma sistemática só, mas todas elas trabalham também. Essa aqui é de Grunden, mas todas elas trabalham também. E tem esse aqui que a maioria dos nossos alunos já tem, que nós sempre indicamos para eles, bem no início de tudo, a gente sempre indica esse livro aqui, que para os iniciantes é muito bom. E todo mundo tem um começo, né? Então, esse aqui a gente sempre indica para os alunos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, professora. Me fala sobre a origem do pecado. Eu quero saber aonde que foi a origem do pecado. Aonde, com quem, se teve, não teve, existe pecado original, não existe? O que os teus alunos podem esperar dessa matéria? Então, existe sim. Só que existe duas formas desse pecado original. Nós aprendemos que existe o pecado original no mundo espiritual, que foi o pecado de Lúcifer, e depois existe o pecado no homem, que é o pecado de Adão e Eva. Então existe esse pecado no mundo espiritual, esse iniciou lá, quando ele quis ser semelhante ao Senhor. E depois vem a serpente, usada pelo diabo para enganar aos dois, para eles também quererem saber, serem igual a Deus. Então, esse foi o pecado original. Entendi. Mestre, quer falar alguma coisa? Então, a proposta sempre do diabo é prometer avançar, né? Sim. Ele vem e promete avançar. Olha, Progressão. Você agora vai ser como Deus. Como Deus. Mas, na realidade, quando você aceita, você regride. Você se torna agora escravo do pecado. Né? Essa é a complexidade do homem. Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o homem, de várias definições, né, que temos, a gente tem muitas definições, dependendo da teologia sistemática, dependendo do autor, né, que está ali, ele vai te dar uma definição sobre o homem, a gente entende que o homem é um conjunto complexo de coisas. E bota complexidade nisso. Você que está me assistindo, entenda que você é um conjunto de várias coisas que se juntaram para que você se torne aquilo que você está hoje. Então você tem do lado bom uma boa criação, mas também tem as dificuldades, que pode ser da dificuldade da infância, isso pode te causar trauma, ou isso pode também ser uma dificuldade espiritual e de repente você não conseguir ter uma progressão de vida como pessoa. Tá? E o pecado faz isso, arrebenta o homem, e o homem às vezes fica culpando tudo e todo mundo, mas na realidade ele precisa, né, ter, né, uma volta para o seu Criador. Você sabe que eu utilizo muito com meus alunos a leitura do livro Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira. E nesse livro o Jonas Madureira ele vai tratar o homem do hebraico nefesh como se fosse um ser desejante, uma alma que deseja a todo tempo, uma alma faminta. E essa fome do homem, como você tratou aqui, vai fazer com que o diabo esteja ali atiçando ele para que ele possa ficar num estado de insatisfação com Deus.
E aí, olha só como é que a Bíblia ela se completa. Porque os 10 mandamentos, eu tratei isso um pouquinho na primeira aula, os 10 mandamentos, o último mandamento é não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, a propriedade do teu próximo. A cobiça, ela é o contrário de satisfação. Quando você cobiça é porque você não está satisfeito. E você não está satisfeito com o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus. Deus te deu todas as coisas, Deus te supriu com todas as coisas, e a cobiça ela vem no momento em que você diz assim, eu não estou satisfeito com isso, eu quero mais. Como Adão, por exemplo, que tinha conhecimento, mas ele foi instigado pelo diabo a querer o conhecimento do bem e do mal. E aí ele está insatisfeito com Deus. Então, quando você fere o último mandamento da cobiça, você fere o primeiro. Você não está satisfeito com o Senhor teu Deus. Você não adora só a Ele. Então, a ideia de homem como ser desejante, a ideia de homem como aquele que precisa de Deus, que tem fome de Deus, ela vai estar ligada à ideia de armatologia, que vai trazer o pecado e o diabo como aquele que está sempre atiçando o homem para que ele esteja insatisfeito com as coisas que Deus faz para ele. Que bom. Deixa eu uma perguntinha aqui, interessante. E aí eu vou estar aqui dando um spoiler aqui. Na verdade, eu sou entrevistador hoje, né? Então eu vou dar um spoiler aqui e meus irmãos, colegas aqui vão estar falando também, se complementar. A pessoa pergunta aqui, o que o apóstolo João quis dizer sobre não orar pelo pecado que é para a morte, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é pecado. A Bíblia já falou aqui, né, que é a questão do errar o alvo, né? Pecado para a morte, o que é? Aí a gente tem que fazer uma retrospectiva lá no período da igreja primitiva. Como que Tertuliano, por exemplo, um dos pais da igreja, ele enxergava isso? A igreja enxergava que o pecado para a morte ele era tríplice, que era a idolatria, adultério e apostasia. Em cima desses 3 pecados, se um cristão na igreja cometesse qualquer um desses 3 pecados, eles entenderam esse texto, que é um texto muito vago. O que é pecado para a morte? O que é? A gente não entende, a gente está aqui no século XXI. Mas naquele contexto da igreja primitiva, né, até o 2º e 3º século, eles estão entendendo que esse pecado seria para julgar uma pessoa, tá? A questão de separá-la do rebanho, separá-la da igreja, é se ela tivesse cometido adultério, se ela tivesse cometido idolatria ou apostasia, tá ok? Beleza? Dentro disso, a gente tá legal. Alguém quer colaborar mais aí, alguma coisa? Tudo certo? A gente pode pensar também, né? 1 João 5, 16 e 17. É isso lá. É isso mesmo. Trabalhando. É esse aqui. E trabalhando esse texto incansavelmente, olhando pelo lado da história da igreja, havia uma perseguição. E eles entendiam que aquela pessoa que aceitou a Jesus Cristo, e agora, quando viesse a perseguição, e essa pessoa negasse a Jesus deliberadamente, né, na frente do imperador, ele já não era digno de reconciliação e a igreja não poderia orar por ele. Você pega a história eclesiástica de Eusébio, ele vai tratar pelo menos um capítulo sobre isso aí. História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez, tem um capítulo onde ele vai falar sobre esse problema, que a igreja vai fazer um concílio para resolver a questão daqueles que negaram Jesus na tribulação, nas perseguições. Né? E até, eu lembrei agora, o mestre falou sobre a questão dos imperadores, no livro O Cânon das Escrituras, de F.F. Bruce, ele vai falar o seguinte, que além desses textos que eu mostrei, o mestre já falou mais, o Alex deu corroboração aqui, ele vai falar o seguinte, entrou também um outro quarto elemento, o quê? As Escrituras. Claro que as Escrituras estavam ainda sendo formuladas, mas se alguém tivesse parte das Escrituras, ou né, a Bíblia do Antigo Testamento, ainda que seja alguns fragmentos do Novo, que já estava sendo introduzido, isso aconteceu com Valério Diocleciano Augusto, quando ele ia fazer as perseguições, se alguém falasse, se alguém entregasse né, um exemplar da Bíblia, ou parte da Bíblia, que fosse ao soldado romano, esse tal também seria excomungado da igreja, porque estava vendendo a palavra de Deus, ou melhor, estava queimando a palavra de Deus, então também ele merecia ter a exclusão, que era tido também como um repúdio da igreja, contra esses cristãos. Beleza? Então, dentro disso tudo, vamos continuar ainda falando agora, voltando para o homem. Depois a gente volta para a martiologia. Professor Alex. Então, um conceito fundamental do homem é o conceito de imago Dei.
Imago Dei, que, traduzindo para a gente aqui, é o conceito de imagem de Deus. Nós fizemos aí na primeira aula um panorama histórico de como a imagem de Deus foi tratada na história da teologia cristã, e a gente passou por Irineu, que foi um dos formuladores, um dos primeiros a estudar o conceito de imagem de Deus, que fazia uma diferença dos termos imagem e semelhança. Para Irineu eram duas coisas distintas. A Igreja Católica até hoje vai adotar essa teologia, fazendo distinção entre imagem, que para eles e para o bispo Irineu seria uma característica do homem que repousa no intelecto, na razão e na moral, e semelhança. E aí é muito interessante porque Irineu ele vai dizer o seguinte: a semelhança é um órgão do homem que a gente pode tratar como um espírito do homem que se liga a Deus através do Espírito Santo. E só os cristãos possuem a semelhança de Deus. A gente vai cair num debate que é o seguinte: então, quem não é cristão não tem espírito? Porque se a semelhança se refere ao espírito, então quem não é cristão não tem. E para Irineu, sim. Para Irineu é exatamente isso no livro dele, Contra as Heresias, que você precisa ler, como teólogo, você precisa buscar esse livro. Ele vai dizer exatamente isso. Os gentios, eles não são dotados de espírito, porque eles não têm essa ligação com Deus. A gente também viu Tomás de Aquino, que segue uma teologia muito parecida com Irineu. Ele não faz distinção de imagem e semelhança. Para ele, são duas coisas, são palavras intercambiáveis, são sinônimos que vão ser usados de forma trocada na Bíblia. Não tem uma definição, eles têm uma definição comum, na verdade. E Aquino vai colocar a imagem de Deus justamente na capacidade intelectual do homem, no raciocínio, no estar acima de todos os outros animais. A gente viu rapidamente Calvino, e Calvino vai trazer uma abordagem totalmente diferente sobre imagem e semelhança. Ele vai dizer que o homem possui imagem e semelhança de Deus, que são, os dois termos são quer dizer a mesma coisa, possuem o mesmo significado. Porém, em função do pecado, essa imagem foi completamente distorcida, e Calvino vai usar termos muito fortes para falar sobre isso, principalmente no seu comentário ao Salmo de número 8. Calvino vai dizer que a imagem de Deus no homem ela foi distorcida, maltratada, ela está quase inexistente, mas ela ainda existe. E ele vai trazer o conceito de dignidade. Todos os homens, por pior que sejam, eles têm algum resquício da imagem de Deus dentro dele, que não foi perdido com o pecado, e portanto nós devemos amar, respeitar e porventura até mesmo se sacrificar por essa pessoa que possui a imagem de Deus. Muito bom. Dentro disso tudo, professor Alex, né, Everaldo, a gente então entende que existia um grupo que acreditava numa imagem mais que espiritual, né, mais tendenciado para o modo espiritual, talvez do caráter, talvez dessa ligação, e um outro grupo que acreditava sobre a questão de imagem e semelhança de Deus no literal. Esse o desdobramento, tá? Não é isso? Então, dentro disso, e o Adão, né? O Adão, aí eu deixo vocês escolherem quem quer falar um pouco sobre isso. Porque já que hoje o homem ele não tem essa imagem perfeita, como era o original e como que chegamos até hoje no nosso dia. Então, todos os homens são imagem ou não são imagem de Deus? O homem era ou deixou de ser? Me explica um pouco aí, vocês fazem o trocadilho de vocês. Se nós olharmos para dentro do judaísmo, a concepção judaica sobre Adão Camode, que é o primeiro Adão, ele vai entender que esse Adão que ia na presença de Deus, e Deus falava com ele ao entardecer, era um homem totalmente diferente do homem moderno, do homem atual. Para vocês terem uma ideia, né? No livro Mitos e Tradições Judaicas, do Alan Uterman, ele diz o seguinte, que esse Adão tinha pelo menos 10 seferot, tá? Diferente que isso não chega para nós, embora, tá, São Jerônimo faça um pequeno comentário no seu livro, que chega até para nós agora, o comentário de São Jerônimo, da editora Academia Cristã, junto com a Paulus, ele faz um pequeno comentário sobre isso. Ele explica
que aquele Adão era um homem totalmente diferente. Quando ele peca, ele perde essa imagem. E aí os filhos de Adão, eles vão ter uma imagem fragmentada da imago Dei. Professor Alex. E aí a gente precisa entender o estado em que foi criado esse Adão. Adão, a gente vai usar muito aqui, fala de Agostinho e de Lutero. Adão ele foi criado num estado que nós chamamos de posso não pecar e posso pecar. Ele tinha essas duas possibilidades. Ele poderia pecar e ele poderia não pecar. E ele pecou. Então toda a descendência pós-Adão, né, pós-adâmica que a gente chama, é uma descendência que agora só pode pecar. Ou não posso não pecar, como é a tradução literal do latim. Né? Então todo homem agora ele não é capaz de não pecar, de levar uma vida completamente santa. E aí nós vamos cair na matéria de armatologia, escravizados pelo pecado. Até que, daí eu recomendo uma obra que é o Habitat Humano, do pastor Heber Carlos Campos, é uma obra de fôlego, são, se eu não me engano, 4 volumes, onde ele vai falar do paraíso perdido, paraíso ausente e o paraíso restaurado. Então, nesse paraíso restaurado, Deus restaura essa posição do homem, mas não da mesma forma de Adão. Vai ser um homem mais elevado porque ele não terá possibilidade de pecar, de forma alguma. Aí, Pode falar. Vou falar. Pode falar. Tá Aí fala aí. o homem com essa natureza pecaminosa, a gente aprende isso e a gente passa a entender que esse pecado, ele vai ser perdoado através do sacrifício de Jesus. Só assim que esse pecado é perdoado. Porque o homem já nasce pecador. Ele não é como Adão, que teve a oportunidade de não pecar. Então agora a nossa grande oportunidade é crer em Cristo, somente nele, como nosso único Deus, para alcançar a salvação. Então, aqui Salmo de Davi 51 está certo, né? Em pecado fui concebido e gerou minha mãe. Então o homem, eu li essa semana, estava lendo, não sei se foi um artigo de livro, que falou justamente isso que o professor Alex falou, né? O homem, antes do pecado, ele era capaz de não pecar. Hoje, depois do pecado, ele é incapaz de não pecar. Tá? É claro que eu vou dar um spoilerzinho aqui, eu já falei isso. O crente, né? O crente, aquele que Paulo vai falar que em parte profetizamos, porque em parte somos restaurados, né? É claro que a gente não vive pecando, porque nós nos tornamos uma nova criatura, não é isso? A gente se torna uma nova criatura, então o diabo o pecado já não tem mais poder sobre nós. Mas ainda pecamos porque ainda estamos em matéria, tá? Então assim, mas o crente vive pecando, toda hora. O crente peca toda hora está pecando. Eu acho que ele precisa de uma reciclagem espiritual. Sim. Não é isso? Tá? Então vamos lá, vamos continuar então aqui agora com a Viviane, falando um pouco mais sobre o pecado, tá? E a gente vai continuar dando nossos spoilers aí, beleza? Fala mais alguma coisa aí, professora Viviane. Então, deixa eu te perguntar, sobre pecado, né? A gente já sabe agora que pode falar do pecado que começou, né? No Lúcifer, o antigo querubim, Satã, bafo de enxofre, chifrudo, enfim. E o homem começou no homem. Mas qual é a diferença há diferença entre esses pecados, entre esses elementos que aconteceu? Uma coisa aconteceu com Satanás, né? Com Lúcifer, com querubim, não é lá no Éden original, no Éden espiritual, no paraíso. E outra coisa aconteceu com o homem. Qual é a diferença desses pecados aí? Sim. A diferença desses pecados, nós vamos trabalhar isso em sala de aula, que se chama pecado endógeno e pecado exógeno. Por quê? O pecado de Lúcifer é o endógeno, ele veio de dentro para fora. Ele sentiu tudo aquilo que ele queria, ele teve todo aquele anseio, foi lá e pecou. O homem não, o homem foi o pecado de fora para dentro. Ele ouviu a proposta, que foi da serpente, que veio de Lúcifer, e ele se encantou com aquela proposta e assim ele cometeu o pecado. Então essa é a diferença. Um gerou o pecado dentro dele, de dentro para fora, e o outro de fora para dentro. Então, essa ideia da gente realmente hoje, o homem incapaz de não pecar, não prevalece. Sim. É isso, mestre? Sim. É isso. Tem uma pergunta aqui.
Pois não. Como entender o contexto de livre-arbítrio e livre gerência? Eu acho que essa pergunta nem cabe na matéria. Você tá aí querendo ir Você tá aí querendo. Você não quer, né? Mas segunda-feira ela vai estar aqui, vocês podem espremer dela. Vai tirar todo o caldo dela, dessa cereja aí. Mas vamos deixar aqui, já que veio, a gente não é dar um boi para não entrar, mas dar 1000 para não sair. Já que veio a pergunta, tem gente de peso aqui, literalmente, para poder ajudar aí. Vamos lá. Livre-arbítrio e livre Agência. Livre agência. Eu falei isso na... Eu pensei que era gerência. Eu também. Eu Falou gerência. mas tava agência. Falou gerência. Então eu falei na gerência? aula. Não, é gerência. Ah, não é tá. agência, não. É o que... Em teologia a gente usa agência, geralmente. Mas gerência eu não agência. tinha ouvido falar, gerência. Agência, eu falei isso na última aula, acho que foi a primeira aula de antropologia, que são as escolhas do dia a dia. Você vai escolher para uma festa, vai escolher para o cinema, ficar em casa, com quem você vai casar. Isso é livre agência. Você é livre para fazer essas determinadas escolhas, para onde você vai, com quem você vai estar, o que você vai fazer. O arbítrio é a liberdade de buscar a Deus. E aí o homem em pecado é um consenso dentro da teologia, por mais que as consequências desenroladas da teologia talvez gere alguma divergência, mas nesse momento, no ponto inicial, a teologia vai concordar que o homem em pecado ele não tem arbítrio. Ou seja, ele não é livre para buscar a Deus, ele não consegue ir sozinho até Deus, ele não consegue alcançar sozinho a salvação, ele não consegue, entre o pecado e Deus, escolher a Deus. Então o arbítrio dele está todo contaminado, a gente chama isso de natureza depravada do homem, que ele sempre vai escolher pecar. Se tiver algo bom na frente dele, ele vai escolher o pecado. Até mesmo aquela pessoa que você acha que faz algo bom, olha, eu tenho um vizinho que é muito amável, ele distribui doce para as criancinhas e tal. Ele não faz isso baseando a sua ação no glorificar a Deus. E aí é que está o problema. Ele não está buscando a Deus através dessa ação, então ele está num estado de pecado, que é um estado de separação de Deus. E agora, a partir desse ponto comum, a teologia ela vai se ramificar em diversas teorias. Aí você vai ter o calvinismo, por exemplo, que vai dizer que de forma alguma o homem vai até Deus. É Deus que vai furar esse bloqueio do pecado através do seu chamado, né, ou da graça irresistível e vai atrair o homem para si. E só vai atrair os seus eleitos. E você tem a teoria arminiana, wesleyana, que vai dizer que dentro da falta de arbítrio do homem, a gente pode dizer assim, da incapacidade do homem de ir até Deus, Deus concede uma graça preveniente que vai libertar temporariamente, vai dizer um parêntese nesse arbítrio do homem para que ele possa, ele por si mesmo, aceitar a Cristo, que é o termo que a gente usa nas nossas igrejas pentecostais, porque a gente vem de uma teologia armínio-wesleyana. Acho que ficou claro? Ficou bem claro, ficou bom. Vambora? Tem um livro aqui na nossa livraria, Soberania Divina e Responsabilidade Humana, do Carson. Aí você precisa comprar esse livro para você entender mais a fundo essa questão. É interessante que dentro disso tudo, né, que a gente está falando aí, matéria de soteriologia também vai vir depois de pecado. Porque primeiro Deus escolheu o homem, esse homem peca e Deus vem com a sua intervenção para resgatar o homem ora caído. Beleza? Vamos voltar agora então para a antropologia ou para a martiologia agora? Tem mais a martiologia aí? Tem alguma pergunta pra gente? Se eu falar, eu vou falar. Não, pediram para ele falar sobre a união psicossomática. Psicossomática Ah, do homem. isso. Tá? E aqui também temos aqui a Unidade psicossomática. Psicossomática. Eu vou passar também, para a Viviane, mas deixa eu comentar um pouquinho sobre isso, depois você complementa o conceito. Dentro da teologia, a gente vai ver isso na nossa terceira aula, e da antropologia bíblica, nós temos 3 teorias de como o homem foi formado, quais são os elementos que constituem o homem, que é a tricotomia. O homem é composto de alma, espírito e corpo. Acho que aí o nosso pastor Tiago se enquadra nessa teoria, não? Sou sim. Tricotomia. Eu acredito. Não lembro, acho que eu ouvi um comentário seu sobre isso. Tricotomia. A dicotomia, que enxerga que alma e espírito são a mesma coisa, a unidade imaterial e o corpo. Então o homem tem 2 partes, a parte material
que a alma e o corpo, o espírito e a alma seriam a mesma coisa, seriam sinônimos. Tá? E algumas pessoas vão entender que a Bíblia, quando usa espírito, alma e corpo, Paulo falando sobre isso em 1 Tessalonicenses 5,13, ele quer dizer espírito e alma como sinônimos. E você tem agora uma teoria nova, está surgindo em diálogo com a psicanálise e a medicina, que é a unidade psicossomática, que não separa o homem em partes, mas ele entende o homem como uma unidade dividida entre alma e corpo. Essa questão está aqui no capítulo 11 desse livro, Criados à Imagem de Deus. Tá? Eu já passei esse capítulo para os alunos lerem, está lá no grupo do WhatsApp, se você é aluno você vai poder ver, estudar um pouquinho, e na próxima aula a gente vai tratar, na terceira aula, né, na verdade, na quarta-feira que vem a gente vai tratar um pouco melhor sobre o que é a unidade psicossomática. Então, eu vou deixar a Viviane explicar um pouquinho melhor o que é a unidade psicossomática. Então, o que acontece com o psicossomático do corpo, né? Com a reação psicossomática? As pessoas acham que é tudo separado, né? Que alma e corpo são distintos. Tudo muito separado, mas não é. O que afeta um, vai afetar o outro. E é isso que, igual quando a gente falou da consequência do pecado. Quando o homem pecou, ele teve a consequência no corpo, na alma e no espírito. Então é por isso que isso tudo está ligado. E é por isso que tem muitas coisas acontecendo no mundo, muitas doenças, muitas coisas ruins, por causa disso. Por causa dessa fragilidade do ser humano. E às vezes o homem acha que, na sua arrogância, acha que pode tudo. Né, mestre? Os super-heróis, né? Lembrei dos super-heróis do mestre agora. Porque não está aqui pra gente mostrar. Não pode dar spoiler da aula. Mas acha que é super-herói, que pode todas as coisas, que enfrenta tudo, mas não enfrenta não. Uma hora o seu corpo vai reagir. E vai reagir de uma forma muito ruim. A gente vai ver isso de forma mais clara quando a gente falar sobre os efeitos noéticos do pecado. Que aí, de novo, eu volto a falar do pastor Jonas Madureira, que vai falar isso no livro Inteligência Humilhada. É o efeito que o pecado exerce no homem, na inteligência, na razão que esse homem tem. Então a gente acha que conhece tudo, mas não conhece nada. A nossa inteligência é limitada, é fragmentada. Nós estamos como tateando a luz, tentando buscar a luz do Evangelho da Glória de Deus, mas a gente só vê o dele uma parte, a parte que nos cabe. E esse efeito noético, ele vai interferir também no corpo humano. A gente vai ver mais desdobramento disso nas nossas aulas. Eu não posso falar mais, senão você não vai vir para a aula. Não, tem muita coisa, tem muita coisa. Já foi quase tudo, você está vendo aí que assim, há pano para manga, né? Você vai falar de dicotomia, tricotomia. E agora essa nova corrente. Unidade E ainda tem essa daí, né? Que é a novidade, muita coisa novidade. Então, você está vendo que tem bastante coisa ainda para vocês aprenderem, para nós aprendermos, né? Porque estamos em constante evolução, né? Aquele que não serve para aprender nunca vai servir para ensinar. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos voltar para a antropologia, onde que eu estava? Já está todo mundo falando agora, porque eu já me perdi aqui. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre a imagem de Deus. Que alguns alunos, eles têm dificuldade. Eu encontrei uma vez um pastor que falou para mim assim: eu estudei teologia, mas agora eu vou fazer psicanálise. Porque eu entendi que a teologia eu não uso no meu dia a dia nem para a igreja, eu uso mais psicologia. Então o camarada está completamente errado, porque ele não entendeu teologia. Né? E aí eu separei uma aula para tratar sobre o conceito de imago Dei, que é o seguinte: você, quando aprende teologia, você precisa fazer associação do conceito teológico com a realidade que você vive. Então, quando você entende imago Dei, que todo homem ele possui uma imagem de Deus, ainda que uma imagem fragmentada, uma imagem distorcida, mas ele tem algum resquício dessa imagem, e essa imagem confere ao homem dignidade, porque em Gênesis 9, Deus vai falar para Noé que aquele que matar um homem, ele está ferindo a imagem de Deus, o seu sangue será requerido. Sim. O homem tinha permissão para matar o animal não poderia matar o homem, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Então, a partir disso, sai o conceito de dignidade humana, e aí a gente vai associar isso no nosso dia a dia, porque você vai colocar a dignidade humana como uma proibição ao assassinato, contra uma luta contra a pobreza, porque a pobreza, a miséria humana fere essa dignidade,
uma luta contra o racismo, porque o racismo fere a dignidade humana. Então você tem um conceito amplo, genérico, teológico, que se você não aplicar isso no seu dia a dia, você vai ser um cristão totalmente alienado à realidade. Então, como é que você estuda teologia? Fazendo associações de conceitos teológicos com a realidade que se vive. E aí, eu estou me lembrando aqui do livro Somos Todos Teólogos, de... Estou. Não, Somos Todos Teólogos, não, me perdoe. Pastor Teólogo Público, de Gary Van Rose. Eu falo desse livro porque esse livro, assim, eu tive uma conectividade muito grande com esse livro. Eu lembrei agora daquilo que o Alex falou. E é justamente isso, né? Estamos aqui no gerenciamento do curso, a gente vive isso diariamente aqui. Muitas pessoas fazem teologia, mas busca uma outra ciência complementar porque entende porque a teologia não satisfez. Não é prática. Não é prática. Assim, que se esquece muito disso. Esquece disso. Por quê? Ele vai dizer no seu livro que, nesse livro, somos pastor teólogo público, que é Van Rose, que o pastor, quando ele é chamado por Deus, não é aquele que se autoproclama ou que alguém botar a mão na cabeça dele porque ele entrega o dízimo alto, nessas coisas não. Mas o homem de Deus, aquilo que temos chamado de Deus, ele recebe de Deus uma unção que requer todas essas necessidades pastorais. Tá? Então, por isso que o pastor, muitas das vezes, ele é o psicólogo, ele é o psicanalista, ele é aquela pessoa, ele é o médico, porque ele chama a pessoa para orar, ele é o exorcista, vamos assim dizer, que vai lá para expulsar. Então, é um ministério muito pluralista, porque está muito diversificado. Então, o camarada não é só um só. É legal a pessoa se aperfeiçoar? Sim, legal, faz. Né? Quem tem desejo, sim, pode fazer. Mas lembrando que aquele que recebe a unção de Deus, se ele entender o propósito da teologia na vida dele, com certeza ele vai estar muito bem saciado e assessorado para desempenhar o seu ministério. É isso? Vamos lá? Quando eu olho para a Bíblia, eu penso nesses dois temas que são altamente generosos para nós pensarmos, que é a antropologia bíblica, porque existem outras antropologias, tá bom? Mas dentro da antropologia bíblica é quase inevitável você não associar essa antropologia com a armatologia. E aí a gente vê, né, vários homens, né, que Deus chama, que Deus tem promessa, mas mesmo assim eles caem. A gente vê lá Abraão, muitas vezes, né, chamado o pai da fé, conhecido como o pai da fé no judaísmo, né, uma figura grandiosa para o cristianismo, mas você pega muitas vezes ele fazendo algo que desabonasse a conduta dele como o pai da fé, como mentindo, como fazendo, ouvindo, dando ouvido a mulher dele na hora que não era devido, como desacreditando das promessas de Deus. E aí a gente andando um pouquinho mais, a gente vê Jacó lá, toda aquela trajetória, né? Por que isso? Porque o pecado ainda, infelizmente, trabalha nos nossos membros para nos derrubar, para fazer com que, infelizmente, a gente não consiga, né, se dar totalmente para Deus. E as consequências a gente sofre, tanto, né, nas construções físicas, quanto nas opções sentimentais. O pecado destrói isso. Talvez uma má escolha possa destruir o caráter de um homem. E aí é importante a gente olhar, né, para essa doutrina da antropologia bíblica, principalmente do Antigo Testamento, olhando que esses grandes homens como Sansão deram ouvido a uma mulher bonita, e aí em cima disso eles pagaram um preço amargo, né? Porque serviram aquilo que era Deus, eles simplesmente serviram como instrumento para o pecado, e aí pagaram um preço. E nenhuma religião do mundo tem um conceito tão bonito quanto a imago Dei cristã. Você vai no islamismo, budismo, qualquer religião por aí fora, não traz esse conceito de que o homem é a semelhança de Deus.
essa semelhança distorcida, mas que está sendo restaurada, que tem um plano divino de redenção dessa imagem. E aí você entende como o cristianismo ele é uma força propulsora na sociedade ocidental. Aí você tem uma sociedade regida por leis, uma sociedade que tenta ser igualitária. Eu não estou falando igualitário de uma forma política que a gente trata hoje em dia, mas uma sociedade que se respeita, que você não pode invadir a propriedade do outro, que você não pode matar, que você não pode roubar. Isso é fruto do cristianismo. Uma pergunta assim que eu quero também fazer a todos vocês, os colegas que estão aqui. Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, né? O grande missionário, pai das missões antigas, um grande evangelista, um camarada que era o menor maior dos apóstolos, tá? Mas ele falava que o bem que ele queria, ele não fazia. O mal que ele não quer, ele fazia. Que é isso? Ainda então nos cristãos hoje, o pecado domina ou não domina? Consigo controlar ou não consigo controlar? O que vocês têm a dizer, professora, Alex, mestre? Me fala aí. O crente, ele tem condições ou não? Ou aquele camarada que peca, eu pequei mesmo porque eu sou, minha natureza que está caída mesmo, não tem jeito, eu vou pecar mesmo, eu tenho que me conformar com isso, o que eu tenho que fazer? Existe alguma coisa a ser feita? O que ou não? Me ajuda aí. Você vai falar? Vamos contar. Então, boa pergunta do pastor Tiago, né? Dentro disso, a gente precisa entender o seguinte: Paulo ele faz distinção entre o pendor da carne e o pendor do espírito. Então, se ele estiver na carne, ele não consegue praticar as coisas espirituais. Mas se ele estiver no espírito, em Deus ou em Cristo, são as expressões que ele vai usar, então ele consegue deixar de lado as coisas da carne. Mas é preciso haver uma separação e um entregar-se ao Espírito Santo. Aí eu ia voltar até a atenção que colocaram aqui da pergunta entre livre-arbítrio e livre-agência, ou a liberdade do homem. Porque na Bíblia você tem passagens que falam que Deus santifica o homem. Mas você tem passagens que falam que o homem precisa se santificar, que é uma ação do homem de buscar a Deus, de rejeitar o pecado e de buscar a santidade. Então você tem essas duas esferas dentro da teologia cristã. Deus te santifica, mas você também precisa buscar. Você tem uma responsabilidade que é tua de buscar a santidade. Então dentro disso, a partir do momento que eu fui salvo por Cristo, que eu fui chamado por Ele, regenerado, eu tenho uma responsabilidade de me santificar cada dia mais. Se eu não faço isso, eu vou cair em pecado. E eu não posso, como cristão, de forma alguma, aceitar o pecado. E Paulo vai ser questionado sobre isso. Em Romanos capítulo 6, ele vai dizer: que diremos, pois? Por conta da graça viveremos em pecado? Né? Para que a graça superabunde? Aí ele vai dizer: de forma alguma. De forma nenhuma. Porque você não pode mais aceitar essa vida de pecado. Você tem que viver agora uma vida nova, uma nova criatura em Deus, onde está na sua vida abundando a graça de Deus. Ele vai conversar com João e vai dizer que se dissermos que não temos pecados, né, somos mentirosos. E aquele que diz estar nele não peca. Você não pode pecar. Se você peca, você não está em Cristo. Se você ama o pecado, se você aceita o pecado, é um sinal de que a sua salvação está muito comprometida. Eu recomendo a você que me ouve, né, um comentário bíblico. Um bom comentário bíblico vai te ajudar a essas questões que nós estamos falando, porque isso são frutos de aula. Você que de repente está aí, você que está me vendo, vai compartilhar isso para alguém, e de repente a pessoa ela já fez teologia ou não pode fazer teologia, então ele tem muito a visão do que está tendo aqui, o que nós estamos conversando aqui, de maneira fragmentada. E aí você não consegue fazer uma boa conexão, porque você não está nas aulas. Em cima disso você tem aquelas lacunas. Então, para você pelo menos tentar te atender, te ajudar dessas lacunas que ficam das nossas respostas, eu quero te recomendar, né, um comentário bíblico da edição Vida Nova do A.D. Carson, tá? Dentro disso você vai pegar, né, e você vai entender essas evoluções. Por exemplo, essas contrapropostas que o professor Alex de Carvalho fez aqui, que Paulo está falando uma coisa e depois ele correu lá, citou lá em 1 João, um comentário bíblico, ele faz como se fosse uma verdadeira dança ali, de um não está contradizendo o outro,
Pelo contrário, estão avançando num pensamento uno, para unificar as concepções sobre pecado, sobre uma vida nova, né? Porque Paulo trata isso, né? Escrevendo aos Coríntios, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas o homem continua pecando. E aí João vai lá e reprime, olha, aquele que está em Deus, ele não vive pecando. Então, assim, é necessário entender esse espelhamento, porque enquanto nós estamos aqui, a gente vai pecar. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, diz: todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E depois ele enfatiza que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, assim, parece que eles estão se contradizendo, mas eles não estão fazendo isso. Eles estão, na realidade, com um pensamento harmonizado, que por trás dessas mentes pensantes há uma pessoa maravilhosa, chamada Espírito Santo. Então, mestre. Até porque... Pode falar. Até porque as pessoas acham que o diabo só tentou a Eva lá no Jardim do Éden. Não, ele está a todo momento aí, ó, tentando que o homem viva nesse mundo de pecado. Então ele manda a tentação o tempo todo. Então o homem tem que estar com o espírito forte para poder resistir a isso. E lembrando que Deus não tenta ao homem, Deus prova, Deus não tenta. A tentação vem do diabo. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Deus nos prova, não nos tenta. Tiago vai dizer que a carta de Tiago que vai dizer que o pecado ele tem origem na cobiça humana, no pensamento humano. E Satanás usa essa cobiça, esse pensamento para nos fazer pecar. Então, dentro dessa trancinha que foi feito entre vocês, eu posso podemos concluir então o seguinte, que uma coisa é o que Paulo fala, né, sobre a questão dele pecar involuntariamente, seria um pecado passivo, uma coisa que ele não agiu. Outra coisa, quando João fala então de um pecado ativo, é aquela pessoa que premedita, aquela pessoa que quer pecar. Então, eles não se contradizem, porque um está falando de uma passividade por causa da natureza ontológica, né? O ser está nele, o pecado está nele, né? Por causa da natureza caída, então, de forma passiva, pecamos. E o outro está falando da consciência. De uma consequência, de uma consciência ativa, de um pecado ativo, daquele que é premeditado, daquele que comete por desleixo, por falta de santificação. Seria isso, então, não é isso? Sim, a gente vai precisar, para ficar mais didático, a gente vai precisar entender que o pecado ele não é só uma atitude, ele é um estado. É um estado pecaminoso que o homem está separado de Deus, por isso ele vai sempre errar o alvo. Certo? O pecado não é errar o alvo, então por estar separado de Deus ele vai sempre errar o alvo. E você tem o pecado como atitude, como atos pecaminosos, que é o que a gente já conhece como roubo, adultério, mentira, né? Tudo isso são atos pecaminosos. Então o cristão não deveria cometer atos pecaminosos, embora compartilhando uma natureza caída, ele vai algumas vezes errar o alvo. Dentro desse assunto, me veio aqui uma questão muito interessante que eu gostaria de perguntar a vocês, dentro tanto de antropologia quanto de amartiologia. A gente pega aí, o mestre falou sobre antropologia no Antigo Testamento, a gente pega homens de Deus, tá? Que ainda que foi depois do pecado, você pega Moisés, fica 40 dias e 40 noites lá, fica com o rosto reluzente, as pessoas não conseguem olhar para ele. Você pega a questão de Enoque, que andou com Deus e Deus para si tomou. Você pega o caso de Elias, que subiu ao céu, que não foi na carruagem de fogo, como diz o fogo por aí, que todo mundo diz aí, entendeu? Então eu consigo enxergar que o homem mesmo caído, ele consegue se aproximar de Deus quando esse busca Deus. Esse homem, então, dentro de uma vulnerabilidade por conta do pecado, se ele buscar a Deus, então a esperança ainda há salvação então, para esse homem. Essa busca vem através do arrependimento, né? Isso aí, mas eu preciso entender que isso pode ser uma parte de uma corrente. Por exemplo, os calvinistas pensam diferente, pensam que é Deus que busca o homem, né? E aí a gente precisava fazer uma outra live para entender, porque a nossa parte arminiana
diz que o homem realmente ele tem aquela concepção do sinergismo, né? De buscar a Deus e até colaborar com essa busca, com essa santificação, até com essa salvação. Mas já um outro posicionamento diz que não. Diz que o homem está em um estado de depravação total a ponto dele não conseguir buscar e nem enxergar a Deus. Há necessidade, como disse o professor Alex aqui, dentro de uma corrente, dentro de uma visão teológica, Deus furar essa barreira, né, que Isaías 59, versos 2 fala, que o pecado faz essa divisão entre vós e o vosso Deus. Ele fura, o próprio Deus fura esse bloqueio e vai lá e se aproxima do homem, e essa aproximação vai gerar no coração do homem uma resposta: arrependimento. Não é isso? Então, assim, são correntes teológicas que a gente vai, assim, colocando, posicionando, porque a teologia do IBCE não é algo fechado. A gente não defende uma corrente teológica. Não tem um posicionamento dizendo que é aquilo ali. Não, pelo contrário. A gente deixa ela o mais solto possível para que o aluno tenha a maior flexibilidade, para que o aluno, através de leitura, das suas buscas, dentro das teologias sistemáticas, ele consegue achar o seu campo e fala: não, eu me encontro melhor aqui, eu me acomodo melhor com esse posicionamento. E aí eu recomendo para você a teologia do Erickson. Tem aqui, né, na nossa livraria, a teologia do Erickson, porque, ao meu ver, é a mais didática, porque ele vai apresentar todas as concepções. Ele vai deixar claro para você: olha, calvinista diz isso, arminiano diz isso, ele no final ele faz uma síntese do que ele acredita, mas é bem curta, aí você pode escolher aquilo que você vai seguir, que está mais coerente com o seu pensamento. Para a gente fazer um fechamento, assim, vamos dizer assim, com chave de ouro, né? Tem pergunta aqui. Tem pergunta? Tem. Não quer fechar, não quer fechar. Não, só pra gente finalizar mesmo, Tá, porque eu tenho a uma gente já questão aqui passou pro da final. hora. Tá. Eu queria fazer um fechamento. Mas vamos fazer a pergunta e depois eu faço A o fechamento. pergunta: o corpo volta ao pó e a alma e o espírito se fundem, ou um dos dois deixa de existir? Essa é a sou pergunta. inocente. Boa pergunta. Aí vai depender de qual teoria da origem da alma, né? Da origem do corpo humano, do homem, você se encontra. Se você entende que você é dicotômico, você vai entender que ou a alma ou o espírito se perde e fica esquecido, e a alma volta a Deus. Tá? E o corpo fica ao pó descansando. Se você é tricotômico, você vai entender que não. Talvez há uma fusão dentro deles, eles dois estão com Deus, ou um está aguardando até que haja o retorno de Cristo e ele possa restaurar esse corpo dessa forma tricotômica que a gente acredita. Então vai depender de onde você se encontra. Tem outra aqui. Mas, não, vai. Vai, pra fechar. Então, Então, Jesus é Deus, mas ele foi tentado pelo diabo. Ou seja, Deus não pode ser tentado? Mas aí a gente tem que entender que Cristo é homem. Né? A gente não tem é muito difícil para a gente ter essa associação de que Cristo é homem, Deus. Ele tanto é Deus quanto ele é homem. Por exemplo, dá um exemplo que talvez seja diferente. Cristo, quando ele vai falar com a mulher cananeia, que ela vai perturbar ele, implorar para que ele a cure, ele vai dizer: não, eu vim para os filhos de Israel, né? E ela vai dizer que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Cristo ele vai ter uma mudança de percepção, e ele vai voltar a acreditar naquilo que ela fala, ele vai ser convencido por ela e vai operar a cura naquela mulher, porque ele é humano. Cristo ele é humano, e ele teria toda a possibilidade de ser tentado, mas ele também é Deus. A gente precisa fazer essas associações e entender que Cristo é homem e é Deus. Não é fácil, porque é uma coisa nova, diferente, não existe nenhum outro homem Deus na face da terra, mas é o que a teologia cristã nos apresenta: Cristo como Deus e Cristo como homem. E eu ia falar alguma coisa sobre isso também, corroborando aqui com o professor Alex. Eu geralmente, né, eu dou aula de cristologia, e aí nesse ano eu tive a oportunidade, e foi esse ano? Foi. Foi esse ano. Eu falei sobre as múltiplas facetas de Cristo, né? E dentro dessas múltiplas facetas a gente enxerga o Cristo divino, o Cristo homem, eles dois juntos, porque isso é um embate muito grande na história da igreja. Tá? Como é que esse ser ele é homem, ou esse ser ele é só Deus? Há uma divisão? Não.
A Bíblia só vai falar o seguinte, João 1,14, o verbo se fez carne, então ele se materializou. Só que quando ele está aqui, ele também passa, conforme Eric Similardi, ele toma a natureza humana. E por ele estar nesse corpo humano, tá? Era onde eu ia desenvolver, o fechamento seria em cima de Jesus Cristo. Tá? Essa seria a questão. Tá? Ele, como homem, ele recebe a tentação. Agora, qual tentação? Qual tentação ele está recebendo? Qual? Será que ele está recebendo era de dentro para fora? Tá? Era o endógeno? Era o exógeno? Da onde está vindo ali o pecado sobre a vida dele? Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Tá? Então, a concepção que temos que entender é que enquanto ele está na terra, enquanto ele está vivendo com os discípulos, com sua família, pregando o evangelho, ele está numa esfera terrena e está participando daquelas tentações, ele está absorvendo todas as tentações vindas do diabo no deserto, capítulo 4 de Mateus e de Lucas, vai falar sobre isso. Mas não significa que ele está sendo vulnerável. Porque de dentro para fora ele era santo, 100% santo, ele não recebia essa tentação, ele não, era incapaz de pecar por conta da sua perfeita divindade interior. Mas, exteriormente falando, ele estava cansado, ele sentia, tá, fome, sede, etc, etc, etc. Beleza? Alguém quer falar aí alguma coisa? Eu quero fechar aqui a minha fala te indicando 3 livros maravilhosos. Tá? Fundamentos da Teologia, do Luciano Nobre Franzon. O pastor Tiago está tentando buscar, é da editora AD Santos, tá bom? Quero mandar um abraço para ele. E o outro é o Jesus Histórico do Albert Einstein. Muito bom. A busca do Jesus Histórico. Né? A editora é fonte editorial. Então, indicando essas obras para que você possa ter essa evolução. Uma outra coisa, citar livro é ter um posicionamento sólido. Você, pastor e líder de igreja, leia livro, compre livro e não empreste livro, porque a sua base teológica vai depender disso, tá bom? Então que Deus te abençoe e você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Se inscrever no nosso canal e ativar lá o sininho, porque agora toda a segunda vai ter live para você. E se você também quiser, antes de passar para o Alex aqui e para a Viviane, se você também quiser sugerir temas para a gente, sugere aí, bota aí para a Isabela vai ver. Fala sobre isso. Já temos sugestões, querem que a gente fale sobre escatologia, divórcio. Entendeu? Vamos falar também sobre divórcio e tal, né? Então, assim, você dá a sua sugestão. Professor Alex, suas saudações aí. Eu queria agradecer a você que esteve com a gente durante esse período, que compartilhou a informação, que colocou a sua pergunta. É muito bom para a gente, como professor, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, daquilo que a gente viu na nossa caminhada cristã, e um pouco da teologia, que é uma ciência, é um ramo de estudo que é fantástico. A gente viu aqui várias danças, né? A gente indo de Romanos para João, para Gálatas, o pensamento de Paulo, vários teólogos, isso tudo é maravilhoso. Eu falei um pouquinho de como a imagem de Deus contribuiu, né? O conceito de imagem de Deus contribuiu para a formação da nossa sociedade moderna. Então, a gente aplicando a teologia no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a gente tem muito a avançar. Porque nós achamos que nós vivemos num país cristão, mas ele está longe ainda de aplicar esses conceitos teológicos no dia a dia e poder proporcionar de vez uma mudança para o nosso país. Também quero me despedir, agradecendo a todos vocês. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, nos próximos, estejam aí, por favor. Lembrar que depois dele, vem a minha aula, que vai ser dia 15 de julho. Então, a minha aula começa dia 15 de julho, finalizando a aula do professor. Depois de antropologia vem a martiriologia. E falta ainda 4 aulas, então você pode comparecer. Só teve uma ainda, se você comparecer faltam 5, melhor ainda, faltam 5. Se você comparecer na segunda, a gente faz uma revisão do que a gente já viu. Então, sua cadeira está separada para você participar com a gente. Eu quero agradecer aos professores, nobres e professores que nos ajudaram, a Isabela e toda a equipe do VCE que está aqui atrás das cortinas. Não tem cortina, mas atrás do celular, que está nos ajudando, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, que colaborou. E isso aqui é IBCE, tá?
promovendo conhecimento, expandindo o reino. Que você que esteja vendo a gente no Facebook, tá? Coloque sua sugestão. Eu não sei se aí dá para dar seu like, seu dislike, mas se no YouTube você vai pro YouTube também, Isabela? Vai pro YouTube. Posso colocar lá Vai botar no depois. YouTube lá, você que está no YouTube, dê o seu like ou seu dislike, tá? Faça a sua ponderação, ok? Mas sempre com fonte sólidas, como o mestre falou. Nada de plagiar nada de copiar nada de ninguém, tá ok? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, tá bom? A todos vocês, que Deus abençoe. Amém. Amém? Amém. Shalom.